Os 13 hábitos silenciosos, que diferencia os campeões. Existe uma verdade incômoda que poucos têm coragem de encarar. O desconforto é o caminho inevitável para qualquer vitória duradoura. Mas enquanto a maioria das pessoas foge dele, os campeões fazem o oposto. Eles desenvolvem a habilidade quase invisível de buscá-lo de forma silenciosa, sem anunciar, sem precisar mostrar para ninguém. O desconforto é tratado como uma espécie de academia invisível, onde cada repetição fortalece músculos que não aparecem, mas sustentam todas as vitórias que virão. Não há aplauso quando alguém escolhe acordar em um dia frio para treinar. Não há reconhecimento imediato quando alguém senta para estudar, enquanto os amigos estão distraídos em prazeres fáceis. No entanto, é nesse silêncio que a identidade de um campeão é forjada. O desconforto silencioso não é sobre se torturar ou buscar sofrimento sem propósito. É sobre compreender que a vida moderna, com todas as facilidades e distrações, tende a nos tornar frágeis, preguiçosos e dependentes de recompensas rápidas. E é justamente nesse cenário que quem escolhe voluntariamente enfrentar desconfortos cria uma vantagem quase impossível de alcançar por quem evita a dor a qualquer custo. Imagine duas pessoas diante de uma mesma oportunidade. Uma está acostumada a buscar o prazer imediato, nunca se expõe ao esforço deliberado, evita o desconforto. A outra, em silêncio, já treinou a mente e o corpo para enfrentar fricções diárias. Quem você acha que vai suportar melhor o peso da responsabilidade, a pressão da dificuldade, o desafio inesperado? Não é o mais inteligente, não é o mais talentoso, é quem aprendeu a conviver com o desconforto como parte natural da jornada. A filosofia estoica nos ensina que devemos nos preparar para as adversidades antes que elas cheguem, porque quando chegam já não há mais tempo de treinar. Os campeões silenciosos entendem isso. Eles criam pequenos rituais que parecem irrelevantes aos olhos de quem observa, mas que escondem um poder tremendo. Tomam banhos frios não pela moda, mas porque querem ensinar ao corpo que podem dominar as próprias reações. Enfrentam treinos duros não para exibir músculos, mas para provar a si mesmos que são capazes de suportar a fadiga. Recusam-se a buscar sempre o caminho mais confortável, porque sabem que conforto demais enfraquece. Esse hábito é silencioso porque ninguém posta nas redes sociais os momentos em que escolhe deliberadamente o caminho mais difícil. Ninguém filma a própria luta interna contra a preguiça, contra a procrastinação, contra a vontade de desistir. Mas é justamente nesse território invisível que a força interior é construída. É quando você decide fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não quer, que começa a entender o que significa ser imbatível. Porque não é a motivação que sustenta o campeão, é a disciplina. E disciplina só nasce quando você aceita o desconforto como parte natural da vida. O desconforto silencioso se manifesta em coisas simples, mas repetidas diariamente. O estudante que lê uma página a mais quando já está cansado. O empreendedor que continua refinando sua visão, mesmo depois de ouvir vários nãos. O atleta que treina em silêncio quando ninguém está olhando. Essas pequenas escolhas não parecem nada no momento em que acontecem, mas acumulam um poder devastador com o tempo. São como gotas de água que, repetidas dia após dia, escavam até a pedra mais dura. Quem não cultiva esse hábito acaba se tornando refém das próprias emoções. Qualquer dificuldade vira desculpa para desistir. Qualquer obstáculo é interpretado como sinal de que não vale a pena continuar. Já quem treina no desconforto descobre uma verdade que muda tudo. A dor é temporária, mas o orgulho de ter superado dura para sempre. Esse orgulho silencioso, interno, não precisa ser mostrado para ninguém. Ele se manifesta na calma de quem sabe que pode enfrentar o que vier, porque já enfrentou o que não queria e venceu. Há uma cena poderosa que resume esse hábito.
Imagine alguém correndo sozinho numa rua deserta, noite fria, vento no rosto, sem música, sem plateia, sem nenhum incentivo externo. Só a respiração pesada, o coração acelerado e a mente tentando convencer o corpo a parar. É nesse instante, nesse território de silêncio e solidão, que os campeões se separam do resto. Porque cada passo que continua sendo dado contra a vontade é uma declaração de independência. É a prova viva de que você não precisa estar confortável para continuar. Você só precisa estar comprometido. Esse hábito não se trata apenas de suportar, mas de procurar ativamente o desconforto certo. Não qualquer desconforto, mas aquele que fortalece. Há uma diferença entre dor que destrói e dor que constrói. Os campeões sabem reconhecer isso. Eles não se expõem a riscos inúteis, não se jogam em abismos desnecessários. Eles escolhem desconfortos estratégicos, aqueles que expandem sua resistência, sua paciência, sua capacidade de manter a mente firme em meio ao caos. Quando você entende isso, percebe que o desconforto silencioso não é inimigo, mas aliado. Ele é o treinamento invisível que prepara você para o imprevisível. O mundo vai sempre testar quem você é quando ninguém está olhando. Vai sempre exigir mais do que você acha que consegue dar. E quando esse momento chegar, não será o talento, nem a sorte, nem a aparência que vai sustentar você. Será a familiaridade com o desconforto, cultivada em silêncio, todos os dias, sem testemunhas, sem aplausos, mas com um impacto que ecoa para sempre. Poucas práticas são tão subestimadas e, ao mesmo tempo, tão transformadoras quanto a revisão silenciosa do próprio dia. Cheio de detalhes, frases bonitas e reflexões poéticas que acabam ficando esquecidas em cadernos empoeirados. O que os campeões cultivam é algo muito mais simples, direto e discreto. Uma revisão mental rápida, quase imperceptível para quem está de fora, mas de um impacto gigantesco para quem pratica. Sem testemunhas, sem a necessidade de compartilhar com ninguém, mas se torna a bússola que orienta as próximas ações. Enquanto a maioria encerra o dia, apenas rolando o feed do celular até adormecer, os campeões param por alguns minutos para refletir. Eles revisitam mentalmente o que aconteceu, analisam as escolhas que fizeram, os erros cometidos e as pequenas vitórias conquistadas. Um espelho que mostra não apenas o que foi feito, mas quem a pessoa está se tornando. Não é sobre se culpar ou se punir pelos erros, mas sobre criar consciência. E consciência é a matéria-prima da mudança. A filosofia estoica falava exatamente disso. Sêneca, por exemplo, descrevia em suas cartas que todas as noites examinava sua própria consciência. Que venci hoje? Que progresso fiz? Que erros cometi? Esse exame interior não era exibido em público, não era motivo de orgulho externo. Era um ritual silencioso que lapidava sua mente dia após dia. Da mesma forma, os campeões modernos entendem que, sem essa revisão, a vida se torna uma repetição inconsciente de padrões. E quem não revisa acaba condenado a repetir os mesmos erros, porque nunca os encara de frente. É um hábito que não exige nada além de honestidade. Não há desculpas de falta de tempo, porque pode ser feita em 2 ou 3 minutos antes de dormir. E mesmo sendo tão breve, tem o poder de transformar completamente a trajetória de uma vida. Para trás e se pergunta: o que eu poderia ter feito melhor? Onde desperdicei energia? Em que momento fui guiado pela preguiça ou pelo medo? E onde, por menor que seja, eu avancei? Esse tipo de questionamento cria um padrão de evolução constante. É como um farol que ilumina cada dia seguinte com mais clareza. Os campeões sabem que o progresso não acontece em saltos grandiosos, mas em ajustes finos feitos repetidamente. A revisão diária permite exatamente isso: identificar pequenas falhas e corrigi-las antes que se tornem abismos. Ela impede que você se iluda com a falsa sensação de estar avançando, quando, na verdade, está apenas girando em círculos. Essa prática transforma cada dia em um laboratório,
Não importa se você fracassou ou brilhou, o que importa é o que você aprende no processo. E o aprendizado só acontece quando existe reflexão. O impacto disso no longo prazo é devastador para quem não pratica. Porque sem revisão, você dorme com os mesmos erros de ontem e acorda condenado a repeti-los amanhã. Já quem revisa, cria um ciclo de aprimoramento contínuo. É como ajustar o leme de um navio todos os dias. Pequenos desvios corrigidos constantemente impedem que você seja arrastado para longe do destino que deseja alcançar. Essa prática também exige coragem, porque olhar para os próprios erros não é confortável. A tendência natural é fugir, ignorar, justificar. Mas os campeões aprenderam que encarar a própria verdade é libertador. Quando você reconhece onde falhou, não se enfraquece, se fortalece. Porque a partir desse reconhecimento, surge a chance de agir diferente no dia seguinte. E cada vez que você faz isso, prova para si mesmo que está no controle. Essa revisão silenciosa não precisa ser registrada em papel, não precisa virar conteúdo para redes sociais, não precisa ser mostrada a ninguém. Justamente por ser invisível, ela é pura, autêntica, feita apenas para você. Ela funciona como um diálogo interno, em que você se torna, ao mesmo tempo, o autor da sua vida e o seu próprio avaliador. E ao contrário do que muitos pensam, esse processo não rouba energia. Pelo contrário, devolve clareza, paz e foco. Pense por um momento. Quantos dias você já viveu sem parar para refletir sobre como realmente agiu? Quantas oportunidades passaram despercebidas porque não foram revisitadas na sua mente? Quantos erros se repetiram simplesmente porque não foram encarados de frente? Agora imagine o poder de passar um ano inteiro, todos os dias, revisando silenciosamente suas atitudes. Seriam 365 oportunidades de ajuste, de crescimento, de fortalecimento pessoal. É impossível sair desse processo sendo a mesma pessoa que entrou. Esse hábito é um divisor de águas porque coloca você no papel de protagonista consciente da própria vida. Em vez de viver no piloto automático, você cria a capacidade de escolher com mais sabedoria. Em vez de repetir comportamentos que te sabotam, você os identifica e os substitui. Em vez de depender apenas da memória, você constrói um sistema interno de evolução que não falha. E tudo isso acontece em silêncio, em apenas alguns minutos, sem plateia, sem reconhecimento externo. Os campeões sabem que a revisão invisível do dia é o que dá sentido às horas que viveram e propósito às horas que ainda vão viver. É um hábito simples, mas poderoso, que qualquer pessoa pode praticar. A questão é: você vai escolher deitar no travesseiro apenas para dormir? Ou vai usar esse momento para dar um passo consciente rumo à sua melhor versão? Os campeões entendem algo que a maioria ignora por toda a vida. A mente não é uma fonte infinita de energia. Cada decisão, cada pensamento, cada preocupação custa algo. É como se existisse um reservatório invisível que se esgota pouco a pouco ao longo do dia. A diferença é que a maioria vive desperdiçando esse combustível em distrações e batalhas sem importância, enquanto os campeões cultivam o hábito silencioso de proteger radicalmente a própria energia mental. Não se trata de arrogância, nem de isolamento, mas de uma escolha estratégica. Eles sabem que aquilo que ocupa espaço na mente define o que floresce na vida. Enquanto muitos respondem a todas as mensagens, se envolvem em discussões inúteis, consomem informação sem filtro e permitem que qualquer voz externa invada seus pensamentos, os campeões desenvolvem uma barreira quase invisível. Eles não deixam que todo mundo tenha acesso irrestrito à sua atenção. São seletivos com as conversas que escolhem ter, com os conteúdos que decidem consumir, com os ambientes nos quais investem tempo. Para o observador externo, pode até parecer que são distantes ou reservados, mas, na verdade, estão apenas administrando o ativo mais valioso que possuem,
a clareza mental. A filosofia estoica já nos alertava sobre isso. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que a mente é um espaço sagrado e que cabe a nós decidir o que permitimos entrar nela. Quando você entende isso, percebe que cada distração aceita é um ladrão de energia. Cada discussão inútil alimentada é uma perda de foco. Cada notificação que você permite rouba fragmentos do seu poder de decisão. Os campeões sabem que não podem lutar todas as batalhas e, por isso, escolhem apenas as que realmente importam. Esse hábito silencioso de se preservar garante que tenham energia para o que faz diferença, em vez de desperdiçar vitalidade em ruídos. Proteger a energia mental também significa aprender a desaparecer estrategicamente. Os campeões não estão sempre disponíveis. Eles sabem que estar acessível o tempo todo é a forma mais rápida de perder controle sobre o próprio foco. Criam momentos de silêncio e desconexão, sabem desligar notificações, sabem recusar convites, sabem dizer não com firmeza. E não precisam justificar ou explicar para todo mundo. Fazem isso porque entendem que a mente precisa de espaço vazio para pensar com clareza, para criar, para resolver problemas complexos. Uma mente congestionada de estímulos nunca alcança profundidade. Esse hábito pode parecer estranho num mundo em que somos cobrados para responder rápido, para estar sempre presentes, para não deixar ninguém esperando. Mas pense bem. Quantas vezes você perdeu horas preciosas se defendendo em uma discussão que não levou a lugar nenhum? Quantas vezes sua mente ficou pesada porque se envolveu em problemas que não eram seus? Quantas vezes você se sentiu drenado simplesmente por estar cercado de vozes que não paravam de exigir algo? Agora imagine a diferença de proteger sua energia como um guardião protege um tesouro. Imagine escolher com consciência onde vale a pena investir cada gota de atenção. Essa é a atitude dos campeões. Não confunda essa proteção com egoísmo. Pelo contrário, é um ato de responsabilidade. Porque quando você desperdiça sua energia em coisas pequenas, deixa de ter força para apoiar quem realmente importa, para construir o que realmente deseja, para enfrentar os desafios que realmente definem sua jornada. É como gastar munição atirando em sombras e depois não ter nada para a batalha real. Os campeões evitam isso. Eles guardam suas forças para quando realmente são necessárias. Esse hábito silencioso também se manifesta na maneira como os campeões lidam com opiniões externas. Eles sabem filtrar críticas, elogios e expectativas. Não aceitam carregar pesos que não são deles. Não deixam que comentários negativos contaminem sua clareza, nem que elogios os distraiam do caminho. Eles entendem que tanto a crítica quanto o aplauso podem desviar e por isso cultivam uma espécie de escudo mental. Esse escudo não é visível, mas é poderoso. Ele mantém a mente centrada no que é essencial, protegendo-a do excesso de ruído externo. Pense por um instante. Quantas vezes sua mente ficou esgotada, não porque o dia foi difícil, mas porque você se permitiu ser sugado por pequenas distrações, por dramas alheios, por informações sem relevância? Os campeões não são mais fortes porque nasceram assim. Eles são mais fortes porque aprenderam a proteger sua mente com disciplina. Eles economizam energia mental como quem economiza ouro. Não desperdiçam em conversas que não levam a nada, não alimentam pensamentos inúteis, não se deixam aprisionar por problemas que não têm solução imediata. Esse hábito de proteção radical da energia mental é invisível, porque ninguém aplaude você por dizer não a um convite, ninguém comemora quando você desliga o celular, ninguém enxerga o valor de uma tarde de silêncio sem distrações. Mas é exatamente nessas escolhas silenciosas que a mente se fortalece. É nesse espaço protegido que surgem as ideias, as soluções, a clareza para tomar decisões que transformam destinos. Quem vive reagindo a tudo está sempre cansado. Quem protege a mente está sempre pronto para agir com força quando realmente importa. Ao cultivar esse hábito, você começa a perceber que não é obrigado a se desgastar com tudo.
que pode escolher suas batalhas, que pode preservar sua energia para os momentos que vão definir sua vida. Essa consciência muda completamente a forma como você vive os dias. E com o tempo, você se torna alguém quase imperturbável. Porque enquanto os outros se esgotam em pequenas guerras, você mantém sua energia intacta para vencer as grandes batalhas. Essa é a diferença silenciosa que separa os campeões do resto. Há algo em comum entre todos os grandes campeões, e não se trata apenas de disciplina ou resistência. Existe uma habilidade silenciosa, quase invisível, que eles cultivam todos os dias: o poder de observar. Em um mundo que ensina a falar cada vez mais, a se expor, a dar opinião sobre tudo, poucos entendem o valor de simplesmente observar em silêncio. Os campeões sabem que o olhar atento enxerga aquilo que os outros deixam passar. Eles percebem nuances, detalhes, sinais, oportunidades que ficam invisíveis para quem vive distraído ou ansioso para se manifestar. Esse treino do olhar observador se torna uma vantagem silenciosa que muda completamente a forma como lidam com o mundo. Observar não é apenas olhar. Observar é perceber, é estar presente o suficiente para captar os gestos sutis, os padrões que se repetem, os erros que os outros cometem sem perceber. O observador silencioso não precisa ser o mais inteligente da sala, mas muitas vezes se torna o mais sábio, porque aprende duas vezes. Aprende com os próprios erros e também com os erros e acertos dos outros. Enquanto muitos estão ocupados tentando provar o que sabem, o campeão está em silêncio, absorvendo informações que se transformarão em estratégia mais adiante. A filosofia estoica já falava sobre isso de forma indireta, ao ensinar que devemos ouvir mais do que falamos e que a sabedoria nasce do silêncio. Observar é justamente esse ato de calar a necessidade de se impor para abrir espaço ao aprendizado. Quantas vezes você já esteve em um ambiente onde todos falavam ao mesmo tempo, competindo por atenção, e percebeu que o mais quieto era justamente aquele que parecia compreender mais? Esse é o treino do olhar observador em ação. Os campeões usam essa habilidade para antecipar movimentos. Um atleta, por exemplo, que observa com profundidade não apenas joga, mas lê o jogo. Ele enxerga os sinais que antecedem a jogada do adversário. Um empreendedor que observa de verdade não apenas segue tendências, mas percebe mudanças sutis de comportamento no mercado antes que elas se tornem óbvias. Um líder que observa seu time entende motivações, fraquezas e necessidades que ninguém verbaliza. O olhar treinado permite decisões mais acertadas porque se baseia em detalhes que passam despercebidos pela maioria. Esse hábito é silencioso porque não se trata de sair comentando tudo o que se vê. Pelo contrário, os campeões raramente revelam tudo o que perceberam. Eles guardam essa informação como ouro e sabem exatamente quando usá-la. O observador não tem pressa de se manifestar. Ele tem paciência, porque entende que muitas vezes o silêncio é mais poderoso que a fala. Essa paciência cria um contraste enorme em um mundo acostumado à pressa, e é justamente nesse contraste que nasce a vantagem. Treinar o olhar observador não exige nada além de presença. Significa estar de corpo e mente no momento. Significa desligar o piloto automático, parar de viver imerso em distrações e realmente prestar atenção. Quando você se permite estar presente, percebe que os sinais sempre estiveram lá, mas você nunca os notava. O tom de voz que muda, a expressão facial que denuncia uma emoção, o detalhe escondido em um contrato, o padrão repetitivo em uma rotina. Tudo isso passa despercebido para a maioria, porque exige silêncio interno para ser notado. Os campeões sabem que observar é mais do que ver. É interpretar. É conectar pontos que não parecem relacionados à primeira vista. É identificar padrões invisíveis que explicam o comportamento humano, o movimento do mercado, o fluxo dos acontecimentos. Essa habilidade não se constrói em um dia, mas em um treino contínuo,
onde cada situação da vida se torna campo de prática. Eles transformam o cotidiano em laboratório. Cada conversa, cada reunião, cada desafio é uma oportunidade de observar e aprender. Esse hábito exige também humildade, porque observar significa admitir que você não sabe tudo, que precisa aprender, que há sempre algo a ser captado. Enquanto muitos caem na armadilha do ego, acreditando que já sabem demais para ouvir, os campeões silenciosos permanecem atentos, com a mente aberta, dispostos a enxergar além do óbvio. Essa humildade cria uma clareza que poucos alcançam. Imagine o impacto disso ao longo dos anos. Uma pessoa que fala demais pode impressionar momentaneamente, mas dificilmente aprende algo novo. Já aquele que observa acumula conhecimento, experiência indireta, sabedoria prática. É como se cada situação da vida acrescentasse uma peça invisível ao seu arsenal de estratégias. Quando chega o momento de agir, ele não precisa improvisar. Ele já viu, já analisou, já aprendeu com situações semelhantes. Sua ação se torna precisa porque sua observação foi silenciosa e constante. O treino do olhar observador também fortalece a resiliência. Quem observa entende que a vida é feita de ciclos. Aprende a reconhecer que o caos de hoje pode ser o terreno fértil para a ordem de amanhã. Aprende a perceber que a dor não é um fim, mas um processo. Essa percepção dá calma diante das tempestades, porque o observador sabe que tudo deixa sinais. Sabe que até o caos obedece a padrões. Essa calma é uma arma poderosa que diferencia campeões de amadores. No fim das contas, o hábito de observar transforma a vida em sala de aula permanente. Nada se perde, tudo ensina. O que para muitos passa despercebido se torna material de crescimento. E tudo isso acontece em silêncio, sem alarde, sem necessidade de provar nada a ninguém. O observador acumula forças invisíveis que só se revelam quando realmente importam. E é nesse momento que fica claro por que os campeões parecem sempre estar um passo à frente. Eles enxergaram antes porque observaram mais. Existe um segredo silencioso que alimenta a força dos campeões, um segredo tão simples que a maioria despreza. Eles aprenderam a celebrar o invisível. Enquanto o mundo espera grandes conquistas para sentir orgulho, eles se fortalecem com pequenas vitórias diárias. Esse hábito de microvitórias é como construir um castelo com tijolos minúsculos. De fora, ninguém percebe o crescimento, mas por dentro, a fundação vai se tornando inabalável. A maioria das pessoas só sente motivação quando há um grande resultado visível. Uma promoção, uma medalha, um prêmio, uma mudança drástica. Mas entre um grande feito e outro, existe um espaço imenso que pode se transformar em deserto para quem não aprendeu a valorizar o pequeno. Os campeões, ao contrário, entenderam que são justamente essas pequenas vitórias, quase imperceptíveis, que alimentam a constância e evitam o desânimo. Eles não esperam o aplauso do mundo, encontram energia no progresso silencioso. Imagine alguém que decide mudar sua vida com um grande objetivo. Seja correr uma maratona, escrever um livro ou construir um negócio de sucesso. Se essa pessoa só sentir vitória quando terminar, vai passar meses, talvez anos, em frustração. Agora imagine alguém que reconhece cada treino feito, cada página escrita, cada cliente atendido como uma microvitória. Essa pessoa transforma o processo em combustível. Em vez de depender de resultados finais, ela se fortalece diariamente. É isso que os campeões fazem. Essa prática está diretamente ligada à filosofia estoica, que ensinava a importância de olhar para aquilo que se pode controlar hoje. Não adianta esperar o amanhã para se sentir realizado. O único momento que temos é o presente. Reconhecer as microvitórias é se dar permissão para se sentir no caminho certo a cada passo, sem precisar da validação externa. Esse hábito cria uma energia silenciosa que se acumula e se transforma em força mental. Os campeões sabem que a vida é dura e que os dias difíceis são inevitáveis. É justamente nesses dias que o hábito de microvitórias se torna um escudo contra a desistência.
Quando a mente tenta convencer que nada está dando certo, eles conseguem responder com fatos concretos. Hoje eu cumpri meu treino. Hoje eu resisti a uma tentação. Hoje eu avancei 1 milímetro no meu projeto. Isso pode parecer pequeno para os olhos dos outros, mas para o campeão é tudo o que importa. É essa soma invisível de pequenos avanços que constrói a grandeza. Existe ainda outro poder nas microvitórias. Elas criam confiança. Cada vez que você reconhece uma pequena conquista, você reforça em sua mente a ideia de que é capaz. Esse reforço silencioso constrói uma identidade sólida. Você deixa de ser alguém que apenas sonha e passa a ser alguém que age. Com o tempo, sua mente para de duvidar de você, porque os fatos mostram o contrário. Cada microvitória é uma evidência. E quando as evidências se acumulam, a crença se torna inabalável. Esse hábito também protege contra a armadilha da comparação. Em um mundo que exibe apenas resultados finais, é fácil se sentir pequeno diante do sucesso dos outros. Mas o campeão não se perde nesse jogo, porque sua régua não está no palco dos outros, está na sua própria evolução diária. Ele não se compara com quem já chegou, mas com quem era ontem. Se hoje está um pouco melhor, essa é a vitória que importa. Essa mudança de perspectiva liberta da ansiedade de corresponder às expectativas externas e mantém o foco no que realmente conta, o progresso interno. A ciência moderna confirma essa prática. O cérebro responde a pequenas conquistas com descargas de dopamina, o neurotransmissor da motivação. Reconhecer microvitórias é literalmente programar sua mente para continuar avançando. É transformar cada passo em estímulo químico para o próximo. Não é acaso que os campeões parecem ter energia inesgotável. Essa energia não vem de feitos grandiosos, mas de uma rotina silenciosa de pequenas recompensas internas que ninguém mais vê. O hábito de microvitórias também ensina a cultivar paciência. Quem valoriza o pequeno não se desespera diante do tempo, sabe que grandes conquistas são consequência natural da soma de muitos dias comuns. Essa visão protege contra a pressa destrutiva que faz tanta gente abandonar projetos no meio do caminho. O campeão não precisa apressar o futuro, porque já se sente vencedor no presente. Ele entende que cada dia vencido já é uma conquista. E o mais interessante é que esse hábito é invisível. Ninguém aplaude porque você resistiu a uma distração. Ninguém nota que você estudou 10 minutos a mais. Ninguém percebe que você respirou fundo em vez de explodir numa discussão. Mas são justamente essas vitórias que moldam seu caráter e criam a disciplina que sustenta o sucesso. O mundo só verá o resultado final, mas você saberá que foram as microvitórias silenciosas que pavimentaram o caminho. No fim, esse hábito é mais do que uma técnica. É uma filosofia de vida. É aprender a encontrar grandeza no pequeno, significado no simples, vitória no invisível. É o que mantém os campeões em movimento enquanto os outros param. Porque quem aprende a se fortalecer com microvitórias nunca fica sem combustível. Há uma força pouco compreendida que os campeões dominam com maestria: o poder do silêncio. Em um mundo onde todos parecem competir para falar mais alto, para opinar sobre tudo, para reagir imediatamente, eles escolheram um caminho diferente: o silêncio estratégico. Não se trata apenas de ficar calado, mas de dominar a arte de não entregar tudo, de não se desgastar em batalhas desnecessárias e de não se perder no barulho externo. Esse silêncio não é ausência de ação, mas presença consciente. Muitas vezes, quando pensamos em pessoas de sucesso, imaginamos grandes discursos, vozes marcantes e presença dominante. Mas na prática, os verdadeiros campeões sabem que a maior parte da força está na capacidade de escolher quando falar e, principalmente, quando não falar. O silêncio estratégico cria mistério, preserva energia e aumenta a percepção. Enquanto o mundo grita, eles observam. Enquanto os outros correm para se expor, eles calculam.
Enquanto todos querem provar seu valor com palavras, eles deixam que os resultados falem por si. Esse hábito pode parecer estranho em uma era dominada por redes sociais, onde cada pensamento é transformado em postagem e cada detalhe da vida é exibido. Mas justamente por isso é tão poderoso. Quem domina o silêncio estratégico não sente a necessidade de se justificar, de provar constantemente quem é, de buscar reconhecimento imediato. Ele entende que não deve entregar suas armas para o barulho do mundo. A cada vez que escolhe não reagir, não responder, não se expor, ele reforça sua força interior. O silêncio se torna sua armadura. Do ponto de vista estoico, o silêncio estratégico é o exercício da virtude da sabedoria. Saber que nem toda batalha precisa ser travada, que nem toda crítica merece resposta, que nem toda provocação exige reação. O campeão não desperdiça sua energia em conflitos pequenos porque sabe que essa energia será necessária para guerras maiores. Ele não permite que sua paz seja roubada por distrações. O silêncio é sua forma de dizer: não vou me perder nesse jogo. Existe também o lado prático do silêncio. Quando você fala menos, ouve mais. Quando você ouve mais, percebe detalhes que os outros ignoram. O silêncio estratégico amplia a capacidade de observação, e é na observação que surgem as grandes oportunidades. Muitas pessoas falham porque estão ocupadas demais tentando se mostrar, enquanto os campeões estão atentos ao que realmente importa. Esse silêncio, longe de ser passividade, é um campo fértil de aprendizado. Outro aspecto é que o silêncio estratégico protege contra o julgamento precipitado. Quantas vezes você já se arrependeu de ter falado algo no impulso? Os campeões aprenderam a evitar esse veneno. Eles usam o silêncio para ganhar tempo, para refletir, para responder de forma inteligente, em vez de reagir de forma instintiva. Esse hábito cria respeito, porque transmite autocontrole. O silêncio não grita, mas impõe presença. Ele mostra que você não é escravo das circunstâncias. O silêncio também protege os sonhos. Quando você compartilha demais, expõe seus planos às opiniões alheias, às críticas destrutivas e à descrença. O campeão aprendeu a calar sobre o que ainda está sendo construído. Ele entende que ideias em gestação precisam de proteção, como sementes frágeis que ainda não resistem ao vento. O silêncio estratégico é o guardião dessas sementes. Ele sabe que o momento de falar chegará, mas não antes da hora. Além disso, o silêncio estratégico liberta do vício da aprovação. Muitos se perdem porque precisam constantemente que os outros confirmem suas escolhas. O campeão não busca esse tipo de validação porque aprendeu a confiar em si mesmo. Seu silêncio é prova de autoconfiança. Ele não precisa anunciar cada passo, não precisa da plateia aplaudindo a cada movimento. O silêncio é seu pacto com o próprio caminho. Existe ainda uma dimensão espiritual nesse hábito. O silêncio estratégico abre espaço para ouvir a própria voz interior. Em meio ao ruído externo, é fácil se desconectar de si mesmo. Mas quando você se cala, consegue ouvir suas verdadeiras necessidades, seus medos reais, seus desejos mais profundos. O campeão usa o silêncio não apenas como arma externa, mas como ferramenta de autoconhecimento. É no silêncio que ele se reencontra, que recarrega forças e que organiza a mente. Muitos confundem silêncio com fraqueza, mas na verdade é o contrário. Só quem é forte consegue se calar diante de provocações. Só quem confia em si consegue permanecer em silêncio diante da pressão de opinar. Só quem entende o valor do tempo sabe que falar menos é investir melhor. O silêncio estratégico não é omissão, é domínio. É saber que a força não está em gritar, mas em agir com precisão. No fim, o silêncio estratégico é a linguagem dos campeões. Eles não desperdiçam palavras, não se perdem em discussões sem sentido, não entregam suas armas ao ruído do mundo.
Eles deixam que o silêncio trabalhe a seu favor, construindo respeito, protegendo energia, guardando sonhos e fortalecendo sua presença. E quando decidem falar, cada palavra carrega peso, porque foi escolhida com consciência. É nesse equilíbrio entre calar e agir que está uma das maiores diferenças entre os campeões e o restante das pessoas. Há um detalhe que diferencia completamente os campeões do resto do mundo: a forma como eles lidam com o fracasso. Para muitos, o fracasso é o fim de uma linha, a prova de que não são bons o suficiente, um peso que paralisa. Para os campeões, o fracasso é matéria-prima. Eles não apenas aceitam os erros, eles os estudam, extraem deles uma força invisível e constroem novos caminhos a partir do que parecia ruína. Essa é a diferença fundamental. O fracasso para eles não é sentença, é combustível. Quando alguém comum falha, tende a mergulhar em autocrítica exagerada, em vergonha e até em desistência. Os campeões escolhem outro olhar. Eles compreendem que cada derrota traz consigo uma mensagem oculta, uma oportunidade de aprendizado que só aparece para quem se permite observar. O fracasso se torna um professor silencioso, muitas vezes duro, mas incrivelmente sábio. É por meio dele que se descobre onde estão os pontos cegos, onde é necessário crescer e onde se esconde a verdadeira força. Do ponto de vista estoico, o fracasso é inevitável. Nenhum ser humano está isento de quedas, tropeços e erros. Mas o que os campeões aprenderam foi a ressignificar esse processo. Em vez de lutar contra o inevitável, eles o abraçam. Sabem que cada tentativa frustrada é apenas um degrau do caminho e que cada falha é apenas um dado a mais para ajustar a rota. O fracasso, portanto, não é o inimigo, mas o aliado. Há algo profundamente libertador nessa visão. Imagine viver sem medo de errar, entendendo que cada falha é parte do progresso. Isso dá ao campeão uma coragem única, porque ele não está paralisado pela possibilidade de falhar. Enquanto outros evitam agir para não sentir a dor do erro, ele age justamente porque sabe que a dor é temporária, mas o aprendizado é permanente. Essa coragem silenciosa de enfrentar a possibilidade de fracasso é o que cria movimentos ousados, inovações inesperadas e conquistas que parecem inatingíveis para quem vive na zona de conforto. Um dos segredos desse hábito é que o campeão não romantiza o fracasso, mas também não o demoniza. Ele não se faz de vítima, não coloca a culpa nos outros, não se entrega ao papel de coitado. Pelo contrário, ele assume responsabilidade, reconhece onde falhou, analisa com frieza e decide o que pode ser feito de diferente na próxima vez. Essa postura cria poder, porque cada queda se transforma em informação valiosa e cada tentativa se acumula como experiência real. Outro aspecto importante é que os campeões se permitem falhar em silêncio. Eles não expõem todas as suas tentativas ao julgamento público. Muitas vezes, trabalham em silêncio, testam em silêncio, caem em silêncio e se levantam em silêncio. Isso evita o peso da opinião alheia, que costuma transformar pequenos erros em grandes derrotas psicológicas. Esse uso consciente do fracasso inclui saber proteger o próprio processo, não permitindo que as críticas externas o interrompam antes do tempo. Há também uma diferença clara na forma como o fracasso impacta a identidade do campeão. Enquanto muitas pessoas se definem por seus erros, acreditando que falhar significa ser um fracasso, o campeão separa identidade de resultado. Ele entende que errar não define quem ele é, mas apenas o que fez em determinado momento. Essa separação é fundamental porque o mantém livre para tentar de novo sem carregar o peso do rótulo. Ele não é um fracassado, ele é um aprendiz constante. O fracasso para o campeão é até mesmo um espaço de humildade. Ele lembra que ninguém é perfeito, que todos têm limites e que sempre há espaço para crescer. Essa humildade protege contra a arrogância,
contra o ego inflado que tantas vezes leva pessoas ao colapso depois de um primeiro sucesso. O campeão que aprende com o fracasso cria raízes profundas, fortes o suficiente para sustentar conquistas muito maiores no futuro. Talvez a parte mais inspiradora desse hábito seja perceber que o fracasso, quando usado conscientemente, gera resiliência. Cada queda suportada fortalece os músculos invisíveis da mente. Cada erro superado constrói paciência, disciplina e persistência. Com o tempo, o campeão se torna quase imbatível, porque já aprendeu a sobreviver ao que destrói a maioria. O fracasso deixa de ser medo e se torna rotina de aprendizado. No fim, usar o fracasso conscientemente não significa buscá-lo, mas aceitar sua inevitabilidade e transformá-lo em ferramenta. O campeão entende que não há crescimento sem risco, não há evolução sem tentativas imperfeitas e não há vitória sem cicatrizes. O fracasso é o cinzel que esculpe a verdadeira grandeza. Quem tenta evitá-lo a todo custo acaba vivendo uma vida pequena, limitada pelo medo. Mas quem o acolhe, o observa e o utiliza como combustível, constrói algo que ninguém pode roubar. Força interior inabalável. Um dos maiores aprisionamentos da mente humana é confundir aquilo que se faz com aquilo que se é. Muitas pessoas se definem pelo resultado do último projeto, pela nota da última prova, pela aprovação ou rejeição que receberam de alguém. Quando alcançam sucesso, acreditam ser valiosas. Quando falham, acreditam ser inúteis. Essa prisão invisível é o que destrói a confiança de tantos. Os campeões, porém, desenvolveram um hábito silencioso que os liberta: a capacidade de separar identidade de resultados. Para eles, o que fazem não define quem são. Essa é uma distinção que parece simples, mas que exige uma maturidade profunda. Porque vivemos em uma sociedade que nos ensina, desde cedo, a medir nosso valor pelo desempenho. Somos condicionados a acreditar que notas escolares definem inteligência, que salários definem capacidade, que títulos e prêmios definem grandeza. Os campeões quebram essa lógica. Eles sabem que o valor pessoal é inegociável, que não depende de uma vitória momentânea, nem de um fracasso passageiro. Essa clareza dá uma liberdade poderosa. Imagine viver sem que cada resultado determine sua autoestima. Imagine errar e, em vez de mergulhar em vergonha, apenas ajustar a rota. Imagine vencer e, em vez de se embriagar no orgulho, continuar humilde, entendendo que aquilo é apenas uma etapa. É isso que os campeões fazem. Tratam os resultados como fotografias de um momento, não como a identidade inteira de sua história. Na prática, isso significa que eles conseguem se manter consistentes mesmo diante de altos e baixos. Quando perdem, não caem em desespero. Quando ganham, não relaxam em excesso. Existe uma estabilidade emocional que nasce dessa separação. Eles entendem que perder uma partida não os torna fracassados, da mesma forma que ganhar uma competição não os transforma em deuses. Ambos os resultados são apenas informações, indicadores do caminho, mas nunca definições da identidade. Esse hábito silencioso tem um impacto profundo também na coragem de arriscar. Pense, se sua identidade está colada ao resultado, cada tentativa vira uma ameaça, porque se você falha, sente que sua essência está em jogo. Esse medo paralisa, faz com que muitos evitem agir, preferindo permanecer na segurança de nunca tentar. Mas se sua identidade está separada, você ganha liberdade para agir. Você pode experimentar, inovar, errar e tentar de novo, porque sabe que nenhum desses resultados altera quem você é. A identidade permanece intacta. Os campeões constroem essa visão com disciplina interna. Eles praticam o diálogo consigo mesmos de forma diferente. Não dizem, eu sou um fracasso quando falham, dizem, isso não deu certo, preciso ajustar. Não dizem, eu sou um gênio quando vencem, dizem, essa estratégia funcionou, posso repetir. Essa diferença sutil cria um universo inteiro de força.
Porque não se tratam como rótulos, mas como pessoas em constante evolução. A filosofia estoica traz esse princípio em suas raízes. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava a si mesmo que não era definido pelo aplauso nem pela crítica, mas pela integridade de seus atos. Epicteto ensinava que aquilo que está sob nosso controle são apenas nossas escolhas, não as consequências delas. Os campeões modernos aplicam essa sabedoria em silêncio. Eles vivem como se dissessem: meu valor não está em quanto ganho, mas em quem escolho ser em cada dia. Existe também um aspecto protetor nesse hábito. Porque quando você cola sua identidade ao resultado, qualquer crítica externa vira uma ferida mortal. Já quando existe separação, a crítica pode ser analisada sem devastação emocional. Se alguém aponta um erro, o campeão não se sente atacado como pessoa, mas apenas observa um dado sobre sua ação. Isso lhe permite crescer sem carregar ressentimentos desnecessários. Essa separação ainda gera resiliência contra o sucesso ilusório. Quantos não caem em armadilhas depois de uma grande conquista? Sentem-se invencíveis, acreditam que são a soma do último troféu, relaxam, perdem disciplina e acabam destruindo tudo. O campeão que separa a identidade de resultados evita essa armadilha. Ele sabe que vitória não é identidade, que glória não é essência, que sucesso não é destino final. Por isso, mantém os pés no chão, mesmo quando todos ao redor o colocam em um pedestal. O efeito silencioso desse hábito é a constância, porque enquanto os outros oscilam entre euforia e depressão, ele permanece focado, firme, caminhando sem se deixar abalar por extremos. Esse equilíbrio é o que lhe permite sustentar grandes projetos por longos períodos. É por isso que, quando olhamos para um campeão verdadeiro, vemos consistência. Vemos alguém que, mesmo diante de várias perdas, continua treinando. Vemos alguém que, mesmo após vitórias impressionantes, continua disciplinado. Porque sua identidade nunca esteve em jogo, apenas suas ações. Separar identidade de resultados é um ato de libertação. É a chave para agir sem medo, para persistir sem perder energia e para vencer sem se perder em vaidades. É o hábito silencioso que dá estabilidade em meio ao caos. Quem vive assim entende que sua essência é maior do que qualquer derrota e mais profunda do que qualquer vitória. Os campeões sabem que o jogo da vida não se trata de provar quem são para o mundo, mas de viver em coerência com aquilo que já são por dentro. Existe uma força invisível que sustenta os campeões e que quase ninguém percebe. Eles guardam dentro de si uma visão particular, íntima, que não compartilham com o mundo. Essa visão é como uma chama silenciosa que ilumina o caminho em meio à escuridão, mas que permanece protegida do vento das opiniões externas. A maioria das pessoas, ao ter uma ideia, corre para anunciá-la, buscando aprovação imediata ou reconhecimento precoce. Os campeões não fazem isso. Eles cultivam em segredo aquilo que ainda está em construção, porque entendem que todo sonho precisa primeiro ganhar raízes antes de florescer diante dos olhos alheios. Alimentar uma visão privada é muito mais do que simplesmente ter objetivos. É viver com um mapa interno que orienta as escolhas, mesmo quando os outros não compreendem. É andar na contramão do barulho do mundo, que grita por likes, curtidas, validações instantâneas. O campeão aprende a se mover em silêncio, protegido pela discrição. Ele sabe que, ao expor demais sua visão, abre espaço para críticas, inveja, sabotagem e até mesmo dúvidas que podem corroer sua confiança. Por isso, protege suas ideias como quem protege uma semente rara, que precisa de tempo para germinar em silêncio antes de aparecer à superfície. Essa prática não significa isolamento ou arrogância, mas estratégia. Imagine um construtor que revela a planta de uma obra grandiosa antes de ter sequer os alicerces. O que acontece? Todos opinam, criticam, desanimam, e aquilo que poderia ser sólido morre antes mesmo de nascer. O campeão não comete esse erro.
Ele entende que há uma fase em que a visão precisa ser nutrida, apenas dentro da própria mente e coração, até ganhar força suficiente para resistir ao julgamento externo. Esse hábito silencioso também fortalece a disciplina, porque quando você fala demais sobre o que vai fazer, acaba se enganando com a sensação de já ter realizado algo. Muitas pessoas caem nessa armadilha, contam seus planos, recebem elogios e acreditam que já estão avançando, quando na verdade nada mudou. Os campeões evitam isso. Eles preferem mostrar resultados concretos, em vez de promessas vazias. A visão privada se transforma em energia de ação, não em palavras jogadas ao vento. Na filosofia estoica, existe a ideia de que a verdadeira grandeza é construída em silêncio, longe dos aplausos. Sêneca dizia que a glória busca quem a merece, não quem a persegue. E é exatamente assim que os campeões vivem. Eles não precisam anunciar cada passo, porque confiam que os resultados falarão por si no momento certo. Esse silêncio dá foco, elimina distrações e fortalece a clareza. Alimentar uma visão privada também exige coragem, porque significa caminhar muitas vezes sozinho, sem aplauso, sem validação, apenas com a certeza interna de que o caminho faz sentido. É olhar para o futuro e enxergar algo que ninguém mais consegue ver. É sustentar essa visão mesmo quando o mundo parece contrário. O campeão desenvolve a habilidade de carregar esse peso em silêncio, sem necessidade de convencer os outros, apenas provando com a própria vida. Esse hábito ainda cria um poder psicológico imenso, a independência da opinião externa. Quem precisa compartilhar tudo o tempo inteiro se torna refém da aceitação alheia. Já quem guarda sua visão cria uma blindagem contra a oscilação de críticas e elogios. Essa blindagem não é frieza, mas foco. O campeão consegue avançar mesmo quando ninguém acredita, porque não precisa que acreditem. Sua visão é combustível suficiente. No mundo moderno, onde tudo é exposto, essa prática é quase revolucionária. Guardar uma visão em segredo se torna um ato de rebeldia contra a cultura da exposição. Enquanto muitos se perdem em aparências, os campeões constroem em silêncio. Eles sabem que a visão não precisa ser validada, apenas vivida. O efeito disso a longo prazo é avassalador. Porque quando a visão privada amadurece e finalmente se revela, ela chega forte, estruturada, impossível de ser ignorada. Não aparece como um sonho vago, mas como uma realidade concreta, fruto de anos de cultivo silencioso. É nesse momento que o mundo percebe. Enquanto todos estavam distraídos, o campeão estava construindo. Ter uma visão privada não significa guardar segredos egoístas, mas proteger a essência do que é mais importante. É como carregar um fogo interior que aquece apenas a si mesmo, mas que, no momento certo, se transforma em chama capaz de iluminar multidões. Esse hábito silencioso diferencia os campeões, porque eles não vivem de mostrar intenções, mas de realizar silenciosamente até que a própria obra fale em seu nome. Existe um traço comum entre todos os grandes campeões que passa despercebido para a maioria. Eles cultivam a constância invisível. Essa constância não é celebrada, não aparece em redes sociais, não gera aplausos imediatos. Ela acontece no silêncio dos bastidores, longe dos holofotes, quando ninguém está olhando. É aquele treino repetido em dias de cansaço, a leitura feita quando o corpo pede descanso, a rotina respeitada mesmo sem motivação. É nesse espaço escondido que a diferença entre o comum e o extraordinário é construída. As pessoas costumam admirar os resultados finais, mas raramente compreendem o processo invisível que os sustentou. Querem os frutos sem ver as raízes. Querem a medalha sem enxergar os milhares de dias de repetição silenciosa. Os campeões não se iludem com isso. Eles sabem que o segredo não está na intensidade de alguns dias, mas na disciplina de todos os dias. Constância invisível é acordar e fazer, não porque alguém está observando, mas porque a visão interior exige.
Esse hábito é poderoso porque desafia diretamente a mentalidade imediatista que domina o mundo moderno. Vivemos cercados pela ideia de que tudo deve ser rápido, instantâneo, cheio de resultados visíveis. Mas os campeões entendem que os grandes feitos são construídos na repetição silenciosa, sem pressa, sem atalhos, apenas com disciplina e paciência. Eles não precisam que os outros aplaudam cada passo, porque sabem que cada passo, por menor que seja, os aproxima do destino. Na filosofia estoica, há uma máxima que resume esse hábito: persistir em silêncio é vencer por dentro. Marco Aurélio escrevia para si mesmo lembretes diários, não para ser admirado, mas para se manter firme. Essa é a essência da constância invisível. Agir todos os dias sem a necessidade de ser visto. É como uma gota d'água que cai incessantemente sobre a pedra até transformá-la, não pela força de uma vez só, mas pela insistência paciente que molda o impossível. O curioso é que esse hábito silencioso também protege o campeão do ego. Quando se faz algo apenas para mostrar, a disciplina se perde quando não há público. Mas quando se pratica a constância invisível, a motivação nasce de dentro, não da plateia. O campeão treina em silêncio, estuda em silêncio, constrói em silêncio, e por isso não depende de ninguém para continuar. Ele se torna autossuficiente no processo, blindado contra a oscilação de elogios ou críticas. Essa constância invisível também é uma forma de liberdade. Porque, ao contrário do que parece, ela não aprisiona, mas liberta. Quem é constante tem clareza. Não perde tempo recomeçando do zero. Não vive no ciclo de entusiasmo e desistência. Ao repetir diariamente, cria estrutura, confiança e resultados que só aparecem no longo prazo. Enquanto muitos se cansam de começar e parar, o campeão simplesmente continua, e essa continuidade o leva mais longe do que qualquer explosão de intensidade poderia levar. Atletas ou pensadores que treinaram e criaram durante anos antes de serem reconhecidos. As pessoas os chamam de gênios repentinos, mas nada foi repentino. O que houve foi constância invisível, pacientemente acumulada até que o mundo não pudesse mais ignorar. Esse é o ponto. Não se trata de sorte, mas de consistência. Constância invisível exige aceitar a monotonia, abraçar o tédio produtivo, transformar a repetição em arte. Nasce do ordinário repetido com disciplina. Uma página escrita todos os dias se transforma em um livro. Um treino diário silencioso se transforma em medalha. Um pequeno hábito praticado repetidamente se transforma em uma vida transformada. Esse hábito é silencioso porque ninguém posta os dias normais, ninguém exibe as horas solitárias, ninguém vê a luta interna de continuar quando não há aplausos. Mas é exatamente aí que a vitória é forjada. O campeão não depende da sorte. Ele simplesmente revela ao mundo o que já estava sendo construído em segredo. Constância invisível é viver com a certeza de que não é preciso ser perfeito, basta ser contínuo. É entender que grandes mudanças não acontecem em um único salto, mas em milhares de passos aparentemente comuns. É ser capaz de repetir sem cansar, porque cada repetição carrega em si a semente da vitória. E quando o mundo finalmente enxerga o resultado, parece mágica. Mas o campeão sabe, foi apenas constância silenciosa, repetida dia após dia, quando ninguém estava vendo. Poucas coisas diferenciam tanto um campeão do resto do mundo, quanto a maneira como ele lida com o tempo morto. Esse tempo aparentemente inútil, desperdiçado em filas, em esperas, em deslocamentos ou até mesmo nos intervalos do dia, é tratado pela maioria das pessoas como um fardo inevitável. É nesses momentos que muitos recorrem a distrações vazias, se afundam em redes sociais, em conversas banais ou simplesmente deixam a mente vagar sem direção. Já o campeão enxerga esses instantes de forma completamente diferente. Para ele, o tempo morto é matéria-prima, é oportunidade silenciosa, é espaço fértil para crescimento interior.
Dominar o tempo morto significa transformar o que todos ignoram em vantagem estratégica. É aproveitar os minutos entre compromissos para alimentar a mente, revisar metas, refletir sobre decisões ou treinar a paciência. Não se trata de viver obcecado pela produtividade a ponto de nunca descansar, mas de cultivar consciência e propósito, mesmo nos intervalos que parecem insignificantes. O campeão sabe que a soma desses fragmentos invisíveis cria um patrimônio de vantagem que, com o tempo, se torna inatingível para quem desperdiça cada segundo sem pensar. Os estoicos já falavam sobre isso quando ensinavam que a vida não é curta, mas sim mal administrada. Sêneca alertava que não perdemos anos inteiros, e sim momentos que, pouco a pouco, se dissolvem porque não sabemos valorizá-los. O campeão moderno entende essa lição e pratica. Ele lê algumas páginas em uma espera, treina a respiração em uma fila, faz uma reflexão estratégica durante o trânsito. Enquanto os outros reclamam do atraso, ele avança silenciosamente. Essa prática muda a percepção de tempo porque rompe a sensação de escassez. Quem domina o tempo morto descobre que os dias são muito maiores do que parecem. Cada pausa vira uma chance de refinar habilidades, de organizar pensamentos, de fortalecer a mente. Não é exagero dizer que muitos grandes insights nasceram de momentos aparentemente banais, quando o silêncio do tempo morto ofereceu espaço para a mente conectar ideias que não se conectariam no barulho da rotina. O curioso é que esse hábito também revela o quanto o campeão é capaz de criar valor em condições que os outros consideram irrelevantes. É como se ele tivesse uma lente diferente. Onde há vazio, ele enxerga possibilidade. Onde há perda de tempo, ele encontra lapidação. Isso porque ele sabe que a vida não é feita apenas de grandes blocos de ação, mas também de fragmentos sutis que, acumulados, podem definir destinos. O domínio do tempo morto também exige uma mudança de mentalidade sobre distrações. O campeão entende que, se não tomar cuidado, o vazio será preenchido pelo automático, e o automático quase sempre leva à dispersão. Por isso, ele cultiva a disciplina de escolher conscientemente o que fazer nesses intervalos. Pode ser ouvir um audiolivro, pode ser revisar mentalmente um plano, pode ser simplesmente exercitar a observação atenta ao redor. O importante é que nada fica entregue ao acaso. Esse hábito silencioso também treina algo essencial: a paciência ativa. Em vez de se irritar com o que não pode controlar, o campeão usa o tempo morto como campo de treino da calma. Ele transforma a impaciência em serenidade, porque entende que o mundo externo nem sempre pode ser acelerado, mas sua mente pode sempre ser orientada. Isso cria um poder invisível, porque enquanto os outros se desgastam em frustração, ele se fortalece em equilíbrio. Há também um aspecto criativo no domínio do tempo morto. É nesses momentos que a mente, livre de pressões imediatas, pode brincar, imaginar e criar. Grandes ideias, descobertas e soluções muitas vezes surgem não na mesa de trabalho, mas no silêncio de uma espera, em um instante em que o inconsciente encontra espaço para se manifestar. O campeão valoriza esses lampejos porque sabe que criatividade precisa de terreno fértil, e o tempo morto pode ser exatamente esse terreno. No fundo, o hábito de dominar o tempo morto é uma forma de viver com presença e intenção. É recusar-se a ser arrastado pelo fluxo inconsciente de distrações que consomem sem dar nada em troca. É decidir que cada instante, mesmo os aparentemente insignificantes, pode ser usado como investimento na própria evolução. Isso não significa nunca relaxar, mas sim escolher como relaxar, como se alimentar, como crescer até mesmo nos intervalos. E quando se acumula anos dessa prática, a diferença se torna abissal. Enquanto muitos desperdiçaram milhares de horas sem perceber, o campeão as converteu em aprendizado, disciplina, clareza e visão. É um hábito silencioso, quase invisível, mas que constrói uma vantagem imensa.
o domínio do próprio tempo. E quem domina o tempo morto, domina a vida inteira. Existe uma voz que ninguém mais ouve, mas que define absolutamente tudo o que somos e o que fazemos. Essa voz mora dentro de cada um de nós e se manifesta em silêncio, nos momentos mais íntimos, quando falhamos, quando estamos diante de uma decisão difícil ou quando sonhamos com algo maior. Essa voz é a autoconversa, o diálogo interno que sustenta ou destrói nossa coragem. A maioria das pessoas não percebe a força que ela tem porque se acostumou a tratá-la como pano de fundo, como ruído mental. Mas os campeões sabem que essa voz é o combustível invisível de cada vitória. Eles não deixam sua mente falar com eles de qualquer jeito. Eles escolhem conscientemente as palavras que usam consigo mesmos. A autoconversa fortalecedora não é otimismo ingênuo, nem frases de efeito que soam bonitas, mas não têm substância. É uma prática contínua de orientar a mente em direção àquilo que constrói em vez daquilo que paralisa. Quando um obstáculo aparece, o comum pensa, isso é impossível, e desiste antes de tentar. O campeão, diante da mesma barreira, treina sua voz interior para dizer, eu ainda não encontrei a forma, mas vou descobrir. Essa simples mudança de narrativa não elimina as dificuldades, mas cria uma energia silenciosa que permite continuar avançando quando outros já pararam. Esse hábito é silencioso, porque não aparece em público. Não é algo que se vê em discursos, nem em posts inspiradores. É algo que acontece na mente, muitas vezes em segundos, e molda toda a percepção de realidade. O curioso é que a vida nunca nos trata exatamente pelo que acontece, mas pela interpretação que damos ao que acontece. E essa interpretação é conduzida justamente pela qualidade da nossa autoconversa. Imagine alguém que, após uma falha, diz para si mesmo, eu sou um fracasso, nada dá certo para mim. Esse pensamento parece pequeno, mas vai corroendo energia, confiança e visão de futuro. Agora imagine alguém que, diante da mesma falha, respira e diz para si, esse erro me mostrou onde preciso melhorar. É duro, mas é aprendizado. Essa simples escolha muda não só o presente, mas toda a trajetória futura. É assim que os campeões se diferenciam. Eles não se definem pelo que deu errado, mas pela forma como conversam consigo mesmos após cada tropeço. A autoconversa fortalecedora também é uma forma de disciplina. Não é fácil controlar a mente em meio a críticas, imprevistos e derrotas. O impulso natural é ceder ao drama, à vitimização, ao desânimo. Mas o campeão pratica o silêncio interno como um campo de treino. Ele observa seus pensamentos, percebe quando a voz começa a sabotar e redireciona. Esse ato de redirecionar não é apenas psicológico, é uma forma de domínio sobre si mesmo. É o estoicismo aplicado à vida moderna. Não posso controlar os fatos, mas posso controlar o que digo a mim mesmo sobre eles. Esse hábito também molda a identidade. Ao repetir diariamente palavras de força, clareza e direção, o campeão constrói um eu interior que não depende de aplausos externos. Ele não precisa que o mundo valide seu valor, porque a validação começa dentro. Essa força silenciosa o protege da instabilidade emocional que derruba tantos no caminho. Quando os outros oscilam conforme elogios e críticas, o campeão se mantém firme porque já aprendeu a conversar consigo com respeito, disciplina e propósito. Outro aspecto poderoso é que a autoconversa fortalecedora expande a resiliência. Em momentos de dor, de pressão ou de escuridão, é ela que sustenta o passo seguinte. A vida de qualquer pessoa é marcada por quedas inevitáveis, mas a diferença está em como a mente interpreta essas quedas. O campeão usa sua voz interna para se levantar mais rápido, para enxergar possibilidade onde outros enxergam fim. Essa habilidade, repetida ao longo dos anos, cria uma espécie de invencibilidade psicológica, não porque ele não sofre, mas porque nunca se deixa definir pelo sofrimento.
A autoconversa fortalecedora não é apenas sobre frases positivas, mas também sobre perguntas poderosas. O campeão aprendeu a se questionar de maneira que abre caminhos em vez de fechá-los. Em vez de perguntar, por que isso sempre acontece comigo? Ele pergunta, o que posso aprender com isso? Em vez de reclamar, não tenho condições? Ele pergunta, qual é o primeiro passo possível agora? Essas perguntas não são apenas linguagem, são chaves que mudam o foco da mente e abrem portas que antes estavam invisíveis. Com o tempo, esse hábito silencioso se torna parte da essência. O campeão nem precisa mais se esforçar para reorientar a voz, porque já treinou tanto que sua mente se tornou seu maior aliado. E essa aliança é imbatível, porque enquanto muitos travam guerras internas entre o que desejam e o que dizem a si mesmos, o campeão vive em harmonia. Sua voz não o sabota, ela o guia. Ela não o diminui, ela o expande. Esse é um dos segredos mais poderosos e menos comentados dos grandes realizadores. A autoconversa fortalecedora não se vê no palco, não aparece nos números, não é compartilhada nas redes sociais, mas é ela que sustenta a coragem de continuar quando ninguém está olhando. É ela que transforma silêncio em energia, medo em movimento, dúvida em ação. O que o campeão diz a si mesmo é o que molda o futuro que ele constrói. Quem domina essa voz, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, inevitavelmente, domina a vida. Existe um traço que separa de forma definitiva aqueles que apenas reagem ao presente daqueles que constroem algo que permanece. Esse traço é a capacidade de pensar no longo prazo em silêncio. Não se trata de fazer planos grandiosos que são anunciados ao mundo antes mesmo de começarem, mas de cultivar dentro de si uma visão que atravessa os anos, uma visão que não precisa ser validada hoje, porque está sendo cuidadosamente nutrida para florescer amanhã. Enquanto a maioria vive aprisionada pelo imediatismo, ansiosa por resultados rápidos e recompensas instantâneas, os campeões silenciosos jogam um jogo diferente. Eles entendem que nada de valor se ergue da noite para o dia, e por isso alinham suas escolhas diárias com o que desejam colher no futuro, mesmo que ninguém esteja aplaudindo agora. Esse hábito é invisível justamente porque o longo prazo não gera aplauso imediato. O mundo celebra quem mostra conquistas rápidas, quem exibe vitórias instantâneas, mas os grandes realizadores sabem que essas vitórias são superficiais se não estiverem conectadas a um propósito maior. Eles não se deixam seduzir pela pressa porque sabem que a pressa cobra um preço caro. O silêncio aqui é estratégico. Não há necessidade de justificar cada passo, não há urgência em revelar cada detalhe, não há espaço para buscar aprovação em cada movimento. Há apenas a serenidade de quem sabe que o tempo é um aliado quando se caminha com consistência. Pensar no longo prazo em silêncio exige coragem, porque significa resistir à pressão social de mostrar resultados agora. Significa suportar olhares de desconfiança, perguntas insistentes, julgamentos apressados. Quantas vezes você já viu alguém desistir de um projeto porque não foi reconhecido rápido o suficiente? Quantas vezes um sonho se perdeu porque não trouxe frutos imediatos? Os campeões silenciosos entendem que o solo precisa ser cultivado em silêncio antes de gerar qualquer colheita visível. Eles aceitam a fase invisível, a fase em que nada parece estar acontecendo por fora, mas tudo está sendo construído por dentro. Esse hábito também traz clareza. Quando alguém vive apenas para o curto prazo, cada imprevisto parece um fim, cada dificuldade parece insuportável. Mas quando a mente está ancorada no longo prazo, cada obstáculo se torna apenas um degrau no caminho. A visão futura funciona como um farol que impede a pessoa de se perder nas tempestades do presente. E aqui entra o estoicismo. Não é possível controlar a velocidade dos resultados, mas é possível controlar o compromisso com o processo. Essa é a mentalidade de quem não abandona a rota porque sabe que o que realmente importa não acontece em semanas, mas em anos.
O pensamento de longo prazo em silêncio também molda decisões diárias. O campeão não se pergunta apenas o que é conveniente agora, mas o que serve à sua visão de daqui 10 anos. Ele entende que cada escolha pequena, cada sim e cada não, é um tijolo na construção de um futuro. Essa consciência silenciosa é poderosa, porque enquanto outros desperdiçam energia em distrações passageiras, ele economiza forças para investir no que realmente importa. O curioso é que, do lado de fora, isso pode parecer simples rotina, mas, na verdade, é uma estratégia invisível que mantém sua vida alinhada ao futuro que deseja criar. Outro aspecto fundamental desse hábito é que ele protege da ansiedade. Viver somente no curto prazo gera uma urgência sufocante, como se cada dia fosse prova final. Mas quem pensa no longo prazo em silêncio consegue respirar fundo diante das pressões, porque sabe que está construindo algo maior do que qualquer momento isolado. Ele não se abala tanto com críticas, porque sabe que essas vozes serão irrelevantes com o tempo. Ele não se deixa enganar por elogios fáceis, porque sabe que a validação verdadeira virá do resultado sustentado, não de uma conquista instantânea. Esse hábito também é um escudo contra comparações tóxicas. O mundo atual vive obcecado em medir tudo em curtíssimo prazo. Quem ganhou mais seguidores, quem fechou mais negócios, quem alcançou mais visibilidade nesta semana. Mas os campeões silenciosos não entram nessa corrida. Eles jogam outro jogo. Eles sabem que aquilo que realmente importa não é quem chega primeiro hoje, mas quem permanece firme daqui a 20 anos. Esse pensamento liberta, porque desloca o foco da competição imediata para a construção sólida de algo duradouro. O mais interessante é que esse hábito de pensar no longo prazo em silêncio não é passividade. Ao contrário, é uma postura ativa e disciplinada. Exige dizer não a distrações, exige paciência quando todos ao redor correm em busca de resultados rápidos, exige perseverança quando a colheita ainda não aparece. É um treino mental de consistência e de confiança no processo. E essa confiança não é cega, é fundamentada no trabalho silencioso, na repetição diária, na clareza de propósito. Ao final, o hábito de pensar no longo prazo em silêncio transforma o indivíduo em alguém inabalável. Ele não se deixa seduzir por atalhos porque sabe o destino que deseja. Ele não se desespera diante das dificuldades porque já esperava que elas fariam parte da jornada. Ele não precisa se exibir, porque compreende que os frutos falarão por si quando chegar a hora. Esse é o segredo que diferencia os campeões. Enquanto o mundo busca pressa e visibilidade, eles cultivam paciência e profundidade. E quando o tempo revelar o que estavam construindo em silêncio, o resultado será tão sólido que ninguém poderá ignorar. Há algo poderoso em compreender que os maiores movimentos da vida acontecem no silêncio. Depois de percorrer esses hábitos, o que se torna evidente é que não são atos grandiosos ou gestos teatrais que diferenciam os campeões, mas pequenas escolhas feitas todos os dias, cultivadas em silêncio, protegidas da pressa e do olhar julgador dos outros. O verdadeiro poder está em viver com consistência, mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando não há aplauso, mesmo quando o mundo parece indiferente. E é justamente aí que mora a diferença. Enquanto muitos vivem em busca de reconhecimento imediato, os campeões silenciosos sabem que os frutos mais preciosos amadurecem em silêncio, longe dos holofotes. Cada hábito apresentado até aqui não é apenas uma prática isolada, mas parte de uma filosofia de vida. A filosofia de quem entende que o sucesso não é um evento, é um processo. Que a força não vem daquilo que se mostra, mas daquilo que se sustenta por dentro. Que o verdadeiro crescimento não depende de circunstâncias externas, mas da forma como escolhemos responder a elas. Essa é a essência do estoicismo aplicado à vida moderna. Não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar nossas ações, nossos pensamentos, nossos hábitos silenciosos. E ao fazer isso,
Construímos uma fortaleza interior que nenhum obstáculo pode derrubar. Talvez a grande reflexão que você precise carregar daqui seja esta: quantos desses hábitos já existem no seu dia a dia, ainda que de forma tímida? E quantos você precisa começar a cultivar a partir de agora para se alinhar ao jogo dos campeões? Não se trata de adotar todos de uma vez, nem de se sentir pressionado a ser perfeito. Trata-se de dar o primeiro passo, de iniciar o processo, de escolher viver de forma diferente do padrão. Porque se você continuar repetindo as mesmas escolhas que a maioria faz, inevitavelmente terá os mesmos resultados que a maioria tem. Mas se você decidir praticar em silêncio esses hábitos que diferenciam os grandes, estará criando um caminho único que só você poderá trilhar. E lembre-se, o mundo não precisa ouvir suas promessas, ele precisa ver seus resultados. As palavras podem soar bonitas, mas são suas ações silenciosas, repetidas dia após dia, que construirão uma vida de impacto. O tempo revelará o que você está cultivando, e quando isso acontecer, não será necessário justificar nada, porque o resultado falará por si. Essa é a beleza de jogar o jogo dos campeões. Enquanto outros se preocupam em parecer, você se concentra em ser. Agora a escolha está diante de você. Continuar vivendo no ruído, buscando validação em cada passo, ou começar a construir silenciosamente a versão mais forte de si mesmo. A coragem que você precisa não virá de fora, ela já está aí dentro, esperando para ser usada. A questão é: você terá a ousadia de agir mesmo sem estar preparado, de dar o primeiro passo mesmo sem garantias, de acreditar que, com constância, o futuro vai justificar cada esforço? Campeões não gritam seus hábitos, eles os vivem. O sucesso é silencioso até que os resultados se tornem barulhentos demais para serem ignorados. Essa é a lei invisível que guia aqueles que decidem se destacar. E você pode escolher aplicá-la hoje, sem alarde, sem precisar provar nada a ninguém, apenas vivendo de forma tão consistente que, inevitavelmente, o mundo terá que reconhecer. Então, agora, a reflexão final é simples. Qual desses hábitos vai se tornar parte do seu cotidiano a partir de hoje? Não amanhã, não quando a circunstância for perfeita, mas hoje. Porque a vida sempre vai testar sua disposição de agir no presente para conquistar o futuro. O que você fizer em silêncio agora vai determinar o barulho que o seu sucesso fará depois. O palco está pronto, o mundo está observando, mas nada disso importa tanto quanto a decisão que você toma quando ninguém está vendo. Esse é o segredo dos campeões silenciosos.